Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Nosso colega Matheus Araújo me perguntou aqui: Matheus, MAP purificado está muito caro na minha região. O dobro do preço do MAP granulado. Posso substituir a aplicação do MAP purificado pelo MAP granulado? Olha só. Pergunta interessantíssima e bem inteligente aí, tá, Matheus? A gente tem duas excelentes fontes aí de fósforo, seja o MAP purificado, seja o MAP granulado. Se na sua região o MAP purificado está o dobro do preço do MAP granulado, para de fazer a aplicação do MAP via fertirrigação, o MAP purificado, e faz a aplicação do seu fósforo todo na base. Que aí o que acontece? Se você tinha um dinheiro ali que você estava gastando uma verba de X para você fazer a aplicação do MAP purificado, você pega esse dinheiro e direciona para trabalhar com o MAP granulado. Você vai conseguir colocar o dobro da quantidade de fósforo. Tá certo que o MAP granulado talvez ele não tenha a mesma eficiência do MAP purificado, mas é bem próxima a relação um do outro. E quando a gente fala da metade do preço, com o mesmo custo do MAP purificado, você vai colocar a quantidade 2 vezes maior de fósforo trabalhando com MAP granulado. Só que você tem que fazer essa aplicação do fósforo toda na sua adubação de base. Não adianta de nada você fracionar essa aplicação do MAP granulado e colocar o MAP granulado na cobertura, porque aí você vai jogar seu dinheiro literalmente fora. A aplicação de adubo de base, pessoal, de adubo de fundação, ela precisa ser feita em profundidade. Uma vez que você vai fazer essa adubação de cobertura, se for uma adubação convencional, você vai fazer essa aplicação sob a terra, por cima, na parte superficial do solo. E o fósforo não tem mobilidade para ele descer, para ele percolar bem nas camadas inferiores. Então, tem que estar ligado. Se for trabalhar com a aplicação de todo o fósforo só com MAP granulado, você tem que fazer essa aplicação aí toda na adubação de base ali, aplicada em profundidade. Matheus, qual o adubo de enchimento que você me recomenda? Qual o melhor na sua opinião? Quando a gente está falando da fase de enchimento, os nutrientes que a planta mais vai precisar ali são nitrogênio e potássio. Se você pegar a curva de absorção de todos os nutrientes ali, você vai perceber que a planta vai precisar da maior parte dos nutrientes justamente na fase de enchimento. E os que são mais demandados aí são justamente potássio e nitrogênio nesta fase, tá? Então é muito importante você estar atento. Não vou te falar aqui qual o melhor adubo. Você tem que procurar os adubos aí que são enriquecidos aí nesses dois elementos aí. Por isso que você vê muita gente recomendar adubos de cobertura aí, é o quê? 20-0-20, porque eles têm ali 20% de nitrogênio, 0 de fósforo, porque já é uma fase que teoricamente a planta já não precisa tanto do fósforo, o que ela tinha de pegar ela já absorveu no solo, e ela precisa muito do potássio. Então esses adubos aí são boas recomendações de adubação de cobertura para quem trabalha com adubação convencional. Não sei qual que é a sua adubação aí, qual que é o seu manejo, mas procura ajustar o seu programa nutricional aí para trabalhar com esses produtos mais enriquecidos em nitrogênio e potássio. Bora lá, Marcos Vinícius aqui, ó. Quantos quilos de adubo eu gasto do começo ao final no plantio de melancia? Pode ser uma base. Ô Marcos, exatamente, eu posso te dar uma base aí, tá, cara? De alguns elementos ali, você tem alguns números de referência. E isso aí, Marcos, vai variar muito com o seu tipo de manejo, a sua expectativa de produção e com as características do seu solo. Dependendo, se você tem um solo com bons índices de fertilidade, você não precisa colocar tanto adubo. Agora, se você tem um solo que ele tem uma baixa fertilidade, ele é fraco quimicamente, questão física dele, ele não consegue ter uma boa capacidade para reter aqueles adubos ali. Então, você tem que avaliar um monte de coisa. Então, é difícil de eu falar, mas via de regra, se você estiver buscando aí produtividades aí mais altas ali, para aplicação do elemento nitrogênio vai estar girando ali de 80 até umas 120
quilos ali do elemento nitrogênio por hectare, tá? Não estamos falando do adubo, porque isso aí vai variar de acordo com a fonte do adubo que você está usando aí, com qual tipo de adubo, mas do elemento nitrogênio você vai precisar ali de algo em torno aí de 80 até uns 120 quilos aí por hectare. Fósforo, você vai estar girando ali na casa de 150 até uns 250 quilos, tá? São números médios. Isso aí é muito importante, tem que destacar. E de potássio aí, você vai precisar trabalhar também na casa aí de 150 até uns 250 quilos de potássio aí. Claro, se você estiver trabalhando aí, buscando altas produtividades aí, tá bom, Marcos? Wellington Gouveia, uma dúvida sobre fertirrigação. Eu monto pertinho. Ah, rapaz, o Wellington mandou essa pergunta para mim nos comentários aí já, né, Wellington? Legal demais. Ó, vamos ver a pergunta do Wellington aqui, turma. Ó. Vamos lá. Uma dúvida sobre fertirrigação. Eu monto pertinho dos gotejos ou longe? Pois aqui tem um problema, pois a rede é de 4 polegadas e tiro para 2 polegadas já em cima da roça. Queria montar na de 2 polegadas. Entendi, Wellington. Wellington, o recomendado é a gente trabalhar com a utilização do sistema de fertirrigação o mais próximo da captação possível ali, porque aí o que acontece? A hora que você coloca o adubo ali, ele acaba conseguindo diluir melhor ali. Se você fizer a aplicação muito próximo das mangueiras ali, se você errar a mão ali em alguma dosagem, algo do tipo, você pode mandar um excesso de adubo e ir um adubo mais concentrado para sua lavoura, tá? De qualquer modo, dá para você avaliar e dá para você fazer sim, tá? Você vai acabar assumindo alguns riscos um pouquinho maior aí e tem que estar muito atento na hora de fazer a sua aplicação da sua fertirrigação, porque ela vai acabar indo um pouquinho mais concentrada ali. Porque uma vez que você está jogando ela ali já no cano de 2 polegadas, se você cometer alguma falha ali, pode ser que você vai mandar aquele adubo ali menos diluído do que seria o ideal se você estivesse trabalhando com ela lá no início, próximo da captação. Aquele adubo ele já vai na rede se diluindo, ele tem mais tempo para diluir, fora porque quando a gente dilui ele na caixa, o que acontece? Ele ainda está muito concentrado, tá? Você tem que entender isso aí, é o Wellington, não é isso? É isso aí que você tem que estar atento, viu, Wellington? Dá para fazer, mas não é o mais recomendado. Recomendado é o mais próximo aí da captação, tá, meu caro? Porque aí ela tem mais tempo de ir diluindo junto com aquela água que está indo na mangueira ali, tá bom? Você recomenda quantos centímetros de profundidade para adubação de base no plantio da semente? Deixa eu entender aqui se você está perguntando a respeito, ô Valdinei, do plantio da semente ou do plantio do adubo, da aplicação do adubo. Mas vamos lá, vou responder os dois aqui, que é rapidinho, e já mata a sua dúvida aí, Valdinei. Seguinte, pra gente que trabalha aí com cucubitáceas aí, abóbora, melancia, melão, pepino, bucha, abóbora, praticamente a grande maioria das cucubitáceas, de modo geral, elas vão ter ali grande parte do sistema radicular ali, ó, das raízes, distribuídos ali entre 25 e 35 centímetros, tá? Aliás, de 10 a 35 centímetros de profundidade. Então, a aplicação da adubação de base, ela tem que ser feita nessa faixa, pelo menos 10 centímetros de profundidade e até uns 35 ali, que é onde vai estar concentrada a maior parte das raízes da planta. Então, isso aí, todo produtor tem que estar ligado, pessoal. Fazer aplicação de adubo de base na parte superficial do solo ali, você está jogando seu fósforo fora. Eu já falei isso, inclusive, na live de hoje. Então, a gente tem que estar ligadaço com relação a isso aí. E se a sua pergunta for com relação aí à profundidade da semente aí, o recomendado aí é você trabalhar sempre com, no máximo, até uns 2 centímetros de profundidade, tá? A Manchester, Liverpool, que são essas sementes que tem essas variedades que tem a semente bem pequenininha mesmo ali, eu gosto de trabalhar com ela bem rasinha mesmo, para você facilitar a saída dela do solo ali. Se você plantar ela com a profundidade um pouquinho mais profunda ali, ela já começa a ter dificuldade para sair para a parte superficial do solo ali, né? Para romper aquele peso de terra que está em cima dela. Então,
A minha dica aí é no máximo 2 centímetros de profundidade aí. E essas sementes menores aí, como a Manchester, como a própria Liverpool, trabalhar até com 1 centímetro. Deixa ela bem rasinha mesmo, que é o ideal. Arilene, planto abóbora no meio da minha lavoura de café. Vaso com 2,4D. Vaso seria o quê? Esse vaso aqui? Imagina que você faz a polinização, né? Polinização com 2,4D. Quero plantar com moranga de exposição. Qual a quantidade de moranga? É isso mesmo. Qual a quantidade você me indica? Vamos lá, Arilene, é o seguinte. Hoje você faz a aplicação aí da sua polinização com 2,4D, que é a aplicação manual. O que acontece? Para você trabalhar com a moranga de exposição, uma boa recomendação é você trabalhar ali com 20%. Ou seja, para cada 4 pés de abóbora japonesa, você faz a aplicação aí de uma abóbora de moranga de exposição. Para cada 4 pés da abóbora japonesa, tá? Essa aí é uma boa recomendação. Agora, tem um detalhezinho aí, tá? O ideal é você plantar a moranga de exposição 7 dias antes da abóbora japonesa, que aí elas vão estar batendo bem direitinho ali as florações, porque normalmente a moranga de exposição, apesar dela conseguir fazer muito bem essa polinização aí, ela tem um ciclo um pouquinho mais atrasado em relação da abóbora japonesa. Aí você tem essa estratégia aí, tá bom? Aí você faz o plantio da moranga de exposição 1 semana antes da sua abóbora japonesa, tá joia? Deixa eu ler mais uma pergunta aqui, que a Arilene falou do 2,4D, e eu recebi uma pergunta interessante aqui do nosso colega Rafael Souza. Ele me pediu aqui para falar na live aqui o seguinte: Matheus, ele está falando em relação à polinização da melancia, tá? A gente estava falando de um assunto em relação à polinização da melancia, ele me mandou a seguinte pergunta: Matheus, posso usar o DMA 806 na polinização da melancia, assim como a gente faz na abóbora japonesa? O DMA, pessoal, ele é o mesmo princípio ativo aí do 2,4D, tá? Então ele também é um fito-hormônio aí que tem essa capacidade de induzir a polinização. O que acontece, Rafael? Em tese deveria funcionar. Contudo, quando a gente coloca isso aí em prática, não funciona muito bem, tá, Rafael? Já vou te explicar aqui o motivo agora, por que a gente não recomenda que se faça isso aí. O princípio ativo do 2,4D, ele é um hormônio, ele é um fito-hormônio ali. E quando a gente faz a aplicação na flor da abóbora japonesa, a flor da abóbora japonesa, quando ela fica do tamanho de uma mão, cara. Ela fica desse tamanhozão assim, ó, daquela florzona grandona. E aí a gente faz a aplicação ali com aquele borrifador de cabeleireiro, né? Aquela bombinha que a gente chega lá e aplica dentro da flor da abóbora japonesa. Então a gente consegue fazer a aplicação desse fito-hormônio em uma dosagem que para a flor da abóbora não é agressivo, faz induzir a polinização. A gente não tem equipamentos hoje ainda, Rafael, que a gente consiga fazer uma aplicação em uma dosagem tão pequena em relação à abóbora, em relação à flor da melancia. A flor da melancia, ela é a ponta, menor do que a ponta de um dedo, é uma unha em relação à flor da abóbora japonesa. Quando a gente faz a aplicação do 2,4D ou do próprio DMA 806, aí, que foi o que você perguntou, normalmente esses frutos saem todos tortos, o produto, talvez pelo excesso da quantidade, a forma como ele é aplicado, além dele pegar nas folhas, o que não é bom, porque aquilo ali ele é um fito-hormônio, que em dosagens altas ele é um herbicida. Então, o que acontece? Ele funciona para a abóbora, justamente em função do tamanho. Talvez, se você conseguir desenvolver um equipamento aí, para você conseguir fazer uma dosagem bem pequenininha, exclusivamente ali no centro da flor da abóbora, da melancia, vai funcionar. Mas a verdade é o seguinte: operacionalmente, a gente ainda não conseguiu fazer isso aí de uma forma eficiente. Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso,
e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link está na descrição. É um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.